O meu filho avisou por mensagem. Amanhã levamos 12 pessoas aí. Respondi que a herdade não é hotel. Ele devolveu. Se não gostares, volta para Lisboa. Olhei para a sala vazia e percebi que o sossego só existe quando tem fronteiras. Desliguei o router, tirei os lençóis, chamei o Sr. Manuel e a Rosa. Se queriam um fim de semana gratuito, iam encontrar algo melhor. Uma casa com regras e 4 cavalos no hall. Sem discussões, disse na varanda. Só escolhas claras. É assim que se evita gritaria, respondeu o Sr. Manuel. A Rosa apontou para a casa. Tira-se o conforto. Fica a responsabilidade. Quem usa, limpa. Quem não quer limpar, paga. Chamo-me Teresa Figueiredo. Tenho 59 anos. Comprei a herdade da Lapa entre Redondo e Reguengos, depois de vender a empresa e fechar 20 fichas de cliente que nunca mais acabavam. Não trouxe a cidade comigo. Trouxe 2 ideias. O meu tempo é meu e a minha casa não é um palco para agendas alheias. O Duarte, 35, mora em Lisboa. Trabalha em marketing, mede semanas em lançamentos, fala em entregáveis e KPIs com naturalidade. Casou com a Inês, que vive de conteúdos e parcerias. A última vez que vieram, ficaram menos de 24 horas. A rede era fraca, o calor incomodava, a piscina não tinha mood. Saíram sem ajudar a arrumar nada. Eu não discuti. Anotei. Sexta-feira, 17h04. Vibração no telemóvel. Amanhã vamos aí. Somos 12. Contei. Quartos, camas, toalhas, água, lixo, compras, horas. Respondi. A herdade não é hotel. Caiu-me em cima a resposta. Se não gostares, volta para Lisboa. Não gastei mais palavras. Na lavandaria, guardamos toda a roupa de cama. Ficaram só os protectores. As toalhas desapareceram para o armário fechado. Na cozinha, ficaram água e maçãs. Sem snacks, sem boas-vindas. Na sala, empurramos o sofá para a parede e abrimos espaço. O Sr. Manuel foi ao picadeiro buscar o fado, a nora, a castanha e a bruma. Cavalos mansos, habituados ao passo humano. Entraram pelo pátio, depois pelo hall, guiados por cenouras. O som dos cascos resolveu, sem uma palavra, a questão do resort. Desliguei o Wi-Fi e guardei o router na mala. Parei a bomba da piscina. No móvel da entrada deixei um envelope. Duarte, a manutenção depois de usada custa 1.500 euros por dia. Há material de limpeza no palheiro. Podem limpar e deixar como encontraram ou contratar. Número abaixo. Teresa. O número era da Rosa. Atenderia com voz neutra e resposta única. Sim ou não. Instalei uma câmara discreta no candeeiro do teto, virada ao hall. Não para expor ninguém, para saber quando regressar sem surpresas. Às 19h30 fechei as portadas, dei as chaves grandes ao Sr. Manuel, levei as minhas e segui para Lisboa. O Álvaro, amigo de décadas, tinha o quarto de hóspedes pronto. Preciso de silêncio e de uma cama, avisei. A casa está do teu lado, disse ele. Bebemos café, falamos 5 minutos e cada um tratou da sua vida. Dormi. Sábado, 16h58. Notificação de movimento. Abri a aplicação. 3 carros no caminho de terra. O BMW do Duarte, um SUV, um Range Rover. A porta abriu. O relincho da bruma travou a Inês à entrada. A mãe dela parou com ar de quem viu água no teto. Os miúdos procuraram rede no ar. O primo avançou 2 passos e encontrou um presente do fado no tapete antigo. O Duarte tirou o envelope e leu-o no meio do hall. Ligou-me. Deixei tocar. Tornou a ligar. Recusei. Chamou o Álvaro. Ele ergueu uma sobrancelha. Atendo? Fiz que não. Ele atendeu em alta voz. Álvaro, disse o Duarte, já sem fôlego. A minha mãe pôs cavalos na sala e deixou uma conta. E o que é que queres de mim? Isto é absurdo. Absurdo é apareceres com 11 pessoas sem convite. Tens 2 opções escritas. Silêncio. Eu avisei-a ontem, insistiu o Duarte. Avisar não é pedir, respondeu o Álvaro. Decide.
Limpam ou contratam. A chamada caiu. Pela câmara, vi movimentação descoordenada. Malas a entrar e a sair. Vozes atravessadas. As crianças a repetir: não há Wi-Fi. A Inês a gravar 10 segundos e a desistir por falta de rede. Em menos de 1 hora, começaram a carregar tudo de volta. Às 18h49, os 3 carros seguiam a meio do caminho de terra. A casa ficou outra vez com cavalos e silêncio. Domingo às 8, entrei com a Rosa e o Sr. Manuel. Os cavalos voltaram ao picadeiro. Abrimos janelas, varremos o feno, lavamos o chão. O piano tinha 2 teclas tocadas pelo nariz da Bruma. Chamei o afinador. A piscina começou o tratamento. O tapete antigo não se salvava. Foi para o lixo. Paguei o extra e deixei-os ir cedo. Mensagens do Duarte chegaram em rajadas. Irritação, vitimização, arrependimento. Temos de falar como adultos. Não respondi. Segunda, a Rosa terminou a limpeza a fundo. Terça, comprei um tapete simples. Quarta, sentei-me na varanda. Nada para discutir. Havíamos passado o ponto do talvez. Quinta, motor no caminho. O BMW parou junto à oliveira. O Duarte saiu sozinho, sem malas. Sentei-me e esperei. Mãe, Duarte, posso entrar? Podes. Servi café. Ele agarrou a chávena com 2 mãos. Não vim discutir cavalos, começou. Vim admitir que passei o limite. Tratei a tua casa como cenário. Não pedi. Avisei. E disse o que disse. Disseste. Não tenho desculpa. Não te pedi desculpas. Pedi respeito. Tirei do bolso um papel com 3 linhas. Preciso disto por escrito. Para mim. Li. 1. Não abdico da minha casa para agradar. 2. Não financio confortos de adultos saudáveis. 3. Sem convite claro, não há visitas em massa. Ele assentiu. Concordo com tudo. E mais, acrescentei. A Rosa e o Sr. Manuel fizeram horas extras porque eu decidi pôr limites. Vai falar com eles. Levantou-se e foi. Ouvi um bom dia sincero e um desculpem o transtorno. A Rosa respondeu que a vida anda melhor quando se pedem desculpas. O Sr. Manuel disse que cavalos dentro de casa rendem histórias. Voltou mais leve. Posso vir no sábado ajudar na estufa? Perguntou. Podes. Combinamos horas e tarefas. Combinamos. A campainha tocou. A Rosa trouxe 2 caixas grandes. Remetente Lisboa, no alto colante para o nosso fim de semana inesquecível. Não sabia disto, disse o Duarte a olhar para o chão. Acredito. Queres que ligue já, Inês? Depois do almoço. Comemos sem discursos. No fim, ele lavou e arrumou a louça. O telemóvel vibrou. Inês. Fiz sinal para atender. Ele afastou-se 3 passos. Inês, precisamos de falar aqui. Não num post. Quando quiseres vir, vens como convidada. Se vens para trabalhar, fica por Lisboa. Ela disparou perguntas. Ele não subiu o tom. Desligou. Sentou-se. Não celebrou nada. Respirou. Vou andando, disse. Sábado estou cá cedo. Combinado. Acompanhei-o até ao carro. Abraçou-me com tempo. Partiu devagar. Fiquei na varanda. Levei as caixas para o anexo. Não iriam mandar na sala. O hall estava limpo. Toquei no lugar onde tinha estado o feno. A memória dos cascos chegou-me sem esforço. Às 18h03, um estafeta trouxe um envelope. Para a limpeza e para o tapete. Desculpa. D. Dentro, comprovativo de transferência. Valor suficiente para cobrir extra e tapete. Guardei o cartão. Escrevi ao Álvaro. Está feito. Fechei o portão grande. O pó do caminho assentava quando o telemóvel apitou. Estou a caminho, assinava da Inês. Parei. Rele. 1 minuto depois, luzes de um SUV aproximaram-se. Ficou à porta, motor a trabalhar. Saiu com um tripé na mão, 2 figuras atrás. Levantou o queixo para a câmara do telefone. Então, Teresa, falamos agora? Não respondi logo. Abri o portão na largura mínima. Mantive-me no vão. Falamos sem gravações. Eu gravo tudo, disse ela,
a armar o tripé. É assim que trabalho. Aqui não, respondi. Aqui és convidada. Se queres trabalhar, tens Lisboa inteira. Ela respirou fundo. Não gostou da palavra convidada. Eu e o Duarte combinamos vir cá com a família. O Duarte esteve aqui hoje. Combinou outra coisa. Respeito por esta casa. Ela olhou para o telefone, escreveu algo num chat rápido e ergueu a voz. Isto é só conversa, Teresa. Não custa nada deixar-nos ficar. Custa água, luz, horas, lixo, tudo somado, disse. E custa-me a mim. O acompanhante deu um passo. Podemos pagar a limpeza. Não é limpeza, é convite. Eu é que decido quem entra e quando entra. A segunda figura aproximou-se. A mãe da Inês. Somos família. Família pede, não impõe, respondi. A Inês ergueu o telemóvel, tentou gravar. Levantei a mão e apontei para a placa discreta ao lado do portão. Proibido filmar sem autorização do proprietário. A lei está do meu lado, disse ela. A cancela também, respondi, sem mexer um músculo. Ela baixou o telefone por um segundo, avaliou o tripé, tornou a erguer. Eu só quero falar. Então guarda o aparelho e falamos. Sem registro, não me serve. Então não falamos. Fechei mais 2 centímetros o portão. Houve um silêncio curto. O motor do SUV tossiu. A mãe dela interveio em tom domesticado. Inês, vamos embora. Não, replicou. Isto precisa de ser contado. Conta em tua casa, respondi. Ela deu um passo à frente. Eu não recuei. Sabes o que parece isto? Disparou. Controle. Não, parece casa com dono. Fez meia volta, colocou o telemóvel no tripé, preparou um directo e eu vi o atraso de 1 segundo na imagem do ecrã refletida no vidro do carro. Carregou para iniciar. Eu fechei o portão, deixei-o só com a tranca interior e falei baixo. Se carregares, chamo a GNR por invasão de propriedade. Ela hesitou. Baixou a mão. O directo não começou. O Duarte avisou que vinha sozinho no sábado, disse. Tu vens hoje, sem convite, com equipamento. Para quê? Para explicar o que aconteceu, respondeu. Explica no teu canal, com a tua versão. Aqui não. Isso é censura. Isso é uma porta fechada. Quer conversa? Marca dia, manda mensagem, vem sem tripé. Ela olhou para as 2 figuras que a acompanhavam. O acompanhante encolheu os ombros. A mãe abanou a cabeça. A Inês encaixou o tripé no saco num gesto seco. Sábado venho com o Duarte, disse, num tom que queria soar a decisão. Sábado o Duarte vem trabalhar na estufa. Se quiseres vir, vens como convidada. Vou pensar, atirou. Pensa à vontade. Aqui ninguém tem pressa. Entrou no SUV, bateu a porta, arrancou 2 metros e travou. Baixou o vidro. Posso deixar 2 caixas para domingo? Leva-as contigo. Já tenho 2. 2? Chegaram hoje. Estão guardadas. Ela soprou pelo nariz, meteu a mudança e foi-se embora. As luzes recuaram pelo caminho de terra até desaparecerem na curva. O pó levantado veio e foi. Fechei a tranca, encostei a testa à madeira durante 1 segundo e afastei-me. No hall, o telefone piscou. Mensagem do Duarte. A Inês foi aí? Respondi. Foi, sem convite, com tripé. Voltou para Lisboa. Passados segundos. Falo com ela. Sábado vou cedo. Escrevi. Há trabalho na estufa e uma conversa por acabar. Ele. Sim. Apaguei as luzes do hall, fechei o postigo e sentei-me na varanda. O dia já ia curto. A casa estava inteira. O portão estava no sítio. O fim de semana tinha plano. Sábado, trabalho. Domingo, veremos. Peguei no envelope do Duarte outra vez, li o desculpa sem dramatizar e guardei. Não precisei de lições, precisei de limites. Pus os limites. E, quando for preciso, volto a pô-los. A noite caiu sem espetáculo. Antes de me deitar, deixei escrito num papel o que ainda faltava dizer ao meu filho.
Tu não precisas de me agradar. Só precisas de não me tomar por garantida. Dobrei o papel, fechei a luz e deixei a casa fazer o resto do trabalho. Estar no sítio, firme e aberta para quem a respeita. Lá fora, o portão encerrou a primeira parte da história. Do lado de cá, a campainha ficou muda. Do lado de lá, a estrada continuou a ser estrada. Amanhã vemos quem aparece com mãos para trabalhar e boca para falar, sem tripés. No sábado marcado, a Inês chegou de cedo e de luvas. O problema não foi ela, foi quem veio atrás dela sem convite. Ela entrou a pé, sem saco nem tripé, e foi direita à cozinha. A Rosa já a esperava com o avental apertado e uma lista curta. Descascar, lavar, varrer, aprender a mexer no fogão a gás. Eu fiquei à porta, a observar a distância justa entre quem ensina e quem vem aprender. Hoje mando eu, disse a Rosa. E tu segues. Sim, respondeu a Inês sem tropeçar na palavra. Primeira tarefa, lavar as folhas de acelga e escolher as melhores. Segunda, pôr a água ao lume e vigiar o ponto. Terceira, varrer o corredor depois de descarregar as caixas, sem telemóvel, sem comentários laterais. A Inês tentou 2 vezes secar as mãos para procurar o aparelho por reflexo. Não o trouxe, não o encontrou. Bom sinal. Às 08h17, tocou a primeira campainha do portão grande. O Sr. Manuel espreitou e veio à varanda. 2 pessoas lá fora. Dizem que vêm só 5 minutos. O tom era de quem já viu filmes assim. Fui eu. Abri um palmo, sem destrancar de todo. Do lado de fora, a mãe da Inês e um homem alto, pasta na mão. Bom dia, Teresa. Venho ver a minha filha. A tua filha está a trabalhar na cozinha com a Rosa. Combinou 2 dias de aprendizagem. Eu sou a mãe. Aqui, isso dá direito a bom dia e pouco mais. E este é o Dr. Vitor, apontou para o homem. Queria falar consigo. Fala pelo portão. O advogado limpou a voz. Não sou hostil, só quero clarificar uma questão. Circula em redes uma história sobre cavalos na sala. Há risco de danos de reputação para a minha cliente. A tua cliente não foi exposta aqui, respondi sem elevar. Ninguém a nomeou. O resto é conversa de fora. Precisamos de garantir que não haverá conteúdos que prejudiquem. Doutor, digo-lhe de uma vez, aqui não há gravações, nem dentro, nem do lado de cá do portão. A mãe, irritada. Mas eu quero ver a minha filha. Marca com ela. Ela está ocupada. Não me vais impedir de entrar. Vou. É a minha casa. O senhor Manuel ficou a 2 passos, sem se meter. O advogado baixou os olhos para a pasta, voltou a erguer. Posso ao menos deixar uma carta? Podes, respondi. Põe-na aqui. Ele passou o envelope pela abertura. Fechei mais o portão. Bom dia, disse, e fui-me embora. Voltei à cozinha. A Inês mexia a panela sob o olhar atento da Rosa. Não abriu assunto. Ela também não. O trabalho às vezes arruma a cabeça antes da conversa. Às 09h31, segunda campainha. O senhor Manuel, outra vez. Agora é uma carrinha com logótipo de agência? Trazem caixas? Diz que deram meia volta ontem, não foi? Hoje lembraram-se de voltar. Fui ao portão com ele. A carrinha tinha a traseira aberta, 2 caixas em cima e um rapaz a tentar ser simpático. Bom dia, dona Teresa. Trazemos material para uma ativação light. Toalhas de piquenique, copos biodegradáveis, umas luzes. E para quê? Para um fim de semana autêntico no Alentejo, sem custo para si. O custo é meu. Essa ativação estraga o que eu vim procurar aqui. Podemos deixar e a senhora decide depois. Não podem. Virem a carrinha e sigam. Ele tentou uma piada. Não resultou. O senhor Manuel fechou a traseira com uma só mão e bateu 2 vezes na chapa.
A carrinha arrancou devagar e desapareceu na curva. Ficou o pó no ar e mais nada. Quando regressei, a cozinha cheirava a alho e a ferver. A Inês viu-me e perguntou sem rodeios. Era para mim? Era para um palco que não existe aqui. Eu disse que vinha sem isso. Disseste. Cumpre. Seguiu amanhã numa cadência boa. Tarefas curtas, explicações simples, repetições até sair direito. A Inês cansou-se sem teatralizar. A Rosa corrigiu sem humilhar. Eu apareci e desapareci para não tornar aquilo num exame. Ao meio-dia, o Duarte estacionou, entrou e foi direto ao anexo buscar as ferramentas. Viu a Inês, não a cumprimentou com abraço, nem com frieza. Ficou no meio. Eu não empurrei nenhum dos dois para lado nenhum. A estufa precisa de atenção, disse o senhor Manuel. Vamos, respondeu o Duarte. Ficaram 3 na estufa, ele, o senhor Manuel e o calor que começou a subir. A Inês trouxe a panela para a mesa do alpendre, pousou e respirou fundo. A minha mãe veio cá? Perguntou. Veio com um advogado. Claro que veio. Fica a saber, não entrou. Nem entra sem convite. Eu sei, servimos o almoço. A Inês comeu com fome de quem trabalhou. Não contou contas de calorias, não tirou fotografia. Quando acabou, levantou-se, lavou a panela, limpou a mesa e só então foi buscar o telemóvel ao saco. Viu as notificações? Não respondeu. Guardou. Às 15h06, parou um carro do lado de fora do portão grande. Não tocou. Ficou ali, motor a trabalhar, vidros escuros. O senhor Manuel passou por mim e sussurrou. Não gosto de carros a dormir na cancela. Fiz que sim. Esperei. O carro não saía. Peguei no telefone e escrevi ao Álvaro. Um carro parado à porta, sem tocar. Ele respondeu em menos de 1 minuto. Queres que passe? Eu. Se não saírem até às 15h30, sim. Às 15h21, o carro arrancou sem barulho. Foi-se. O portão continuou portão. Eu voltei à estufa. O Duarte e o senhor Manuel estavam a medir a fita de rega. A Inês apareceu de boné emprestado. Perguntou onde podia ajudar sem estorvar. O senhor Manuel apontou para os tutores. Puxa os nós, um por um. Assim? Assim mesmo. 30 minutos mais tarde, ela olhava para as mãos encardidas e riu sem vergonha. Tudo isto dá trabalho. Dá, disse a Rosa, que veio com água. E paga-se de outra maneira que não likes. Ninguém precisou de acrescentar moral. Ao fim do dia, mandei a Inês descansar meia hora. Não discutiu. Ficou sentada à sombra, a olhar para o campo como quem aprende uma língua a partir do silêncio. O Duarte lavou as botas, encostou-as ao muro e sentou-se no degrau, sem telemóvel. Ficamos os 3 ali, a deixar o corpo arrefecer. Quando o relógio bateu às 18h, a mãe da Inês enviou uma mensagem para mim. Não sei como conseguiu o número, sei que chegou. Amanhã passo às 10h para conversar, venho sozinha. Respondi. Marca com a Inês. Veio de volta. Eu falo consigo. Não respondi mais. Domingo. A Inês apareceu cedo outra vez. Entrou, pegou no pano e foi à cozinha antes de qualquer conversa. Às 09h57, a campainha tocou. A mãe dela sozinha. A Rosa cruzou-se comigo no corredor. Quer que eu fique? Fica por perto, mas deixa-me falar primeiro. Abri o portão interior, deixei a entrada aberta até a sombra. A mãe da Inês parou a 3 passos. Vinha em paz. Melhor assim. Eu fiquei ofendida com a forma como foste bruta comigo. Eu fui clara. Eu sou a mãe. Aqui sou eu a dona da casa. Ela respirou pelo nariz, pousou a mala no banco e encostou as mãos ao joelho. A minha filha cresce a mostrar o que faz. E aqui veio aprender a fazer sem mostrar. Isso mata-lhe o trabalho. Não mata. Dá-lhe o outro. Tu achas que eu a empurro para a câmara. Eu acho que ela não precisa de plateia para existir. Calou-se. Olhou à volta,
como quem procura paredes que confirmem. As paredes não falam. Eu também não. Foi ela que encheu o vazio. E aquele episódio dos cavalos? A casa é minha. A humilhação foi dela. A decisão foi minha. E o Duarte? O Duarte aprende. A Inês surgiu à porta da cozinha, limpou as mãos ao pano, encarou a mãe sem desviar. Mãe, hoje fico até o fim. Se quiseres conversar, conversamos depois. Estás do lado dela? Estou do lado do que é certo. E eu? Também podes estar, se quiseres. A mãe da Inês fechou a mala, levantou-se, olhou-me. Não gosto de ti. Aguento, respondi. Não preciso que gostes, mas vou respeitar a tua casa. Isso chega. Saiu sem bater a porta. Ficou menos ruído no ar. Voltamos às tarefas. Ao almoço, a Inês pediu para aprender a acender o forno a lenha. A Rosa mostrou os gestos. Ela repetiu. Errou uma, acertou a seguir. À tarde, ajudou o Sr. Manuel com 2 estacas. O Duarte, sem fazer cerimônia, pediu-lhe para segurar a fita enquanto ele testava a pressão. Ela fez. Simples. Às 17h40, as notificações no telemóvel do Duarte começaram a cair em série. Ele olhou, inspirou e mostrou-me o ecrã. Um jornalista a pedir só 2 minutos de esclarecimento sobre o famoso caso de família no Alentejo. Respondi com a cabeça. Não. Ele escreveu. Não comento. Obrigado. Bloqueou o número. O jornalista trocou de número e tentou outra vez. O Duarte desligou o aparelho. Quando o sol desceu, fechei o portão. A Inês tinha o saco pronto. Pediu 1 minuto para falar comigo sozinha. Ficamos junto ao anexo. Vou cortar com a agência esta semana, disse, sem dramatizar. Não por ti, por mim. Faz isso por ti, confirmei. E gostava de voltar para mais um fim de semana, daqui a 1 mês, sem gravar. Marca com a Rosa. Ela assentiu, apertou-me o braço com uma mão suja de farinha. Eu não recusei. O Duarte levou o saco, guardou-o no carro e ficou à espera que a mãe desse o está feito do portão. Dei. Foram-se embora. Segunda de manhã, o correio trouxe o que eu não esperava, uma notificação da Câmara Municipal. Na sequência de participação anônima, os serviços municipais agendaram uma visita para verificar condições de segurança e bem-estar animal e a conformidade de utilização do imóvel. Assinada, datada, com dia e hora, sexta-feira, 10 horas. Era legítimo. Quem quer saber, vem ver. Liguei ao Álvaro. Recebi uma vistoria. Mostras tudo com calma. Estás dentro da lei. Foram mesmo cavalos um dia dentro de casa. Não é crime se não é permanente e não há maus tratos. Mas prepara-te. Vão querer ver estábulos, acessos, registros. Trago o Sr. Manuel e a Rosa à conversa. E eu passo cá 10 minutos antes. Desliguei. Chamei o Sr. Manuel. Sexta, às 10 horas. Vistoria. A casa está arrumada. A cavalariça também. Quero tudo em condições e papéis à mão. Vai ter. A seguir, fui à cozinha. Rosa, sexta às 10 horas, vem ver a casa. Ver o quê? Tudo. Então vem uma casa tratada. Passei a tarde a reunir papéis, faturas de ração, tratamentos veterinários, licenças, a escritura. Nada de dramatizar, só arrumar. À noite, o Duarte telefonou. Recebeste também? Sim. Foi a minha sogra, de certeza. Não me interessa quem foi. Interessa o que faço. Sexta, estou lá às 9h30. Vem. Terça e quarta foram de preparação. O Sr. Manuel tratou da vedação, lavou bebedouros, afinou fechaduras. A Rosa fez o que faz sempre. Limpou onde se suja. Eu deixei a sala sem nada que não precisasse de estar. A câmara que eu instalara no candeeiro ficou desligada. Não quero confusões. Quinta, final de tarde, o Álvaro trouxe uma pasta com a lei impressa, alguns pontos sublinhados. Se perguntarem do episódio dos cavalos, diz a verdade.
Foi pontual e sob supervisão. Digo, o resto é manutenção e regras. Isso eu tenho. Dormimos pouco. Sexta, às 9h12, chegou uma mensagem anônima. Boa sorte com a visita. Apaguei-a sem pensar de onde vinha. Às 9h28, o Duarte já estava a varrer a entrada do alpendre. Às 9h44, a Inês enviou. Precisas de mim? Respondi. Não, obrigada. Às 9h57, o Álvaro chegou e pousou a pasta na mesa. Às 10h02, um carro da Câmara estacionou junto ao portão. Bom dia, disse a técnica, identificando-se. Viemos verificar a situação reportada. Bom dia, entrem. É a proprietária? Sou, Tereza Figueiredo. E estes são? O meu filho, o nosso caseiro e o nosso advogado. Ela não se intimidou. Desenrolou o procedimento com método. Ver o estábulo, ver o acesso à água, ver onde dormem os animais, ver cercas e sombras. O senhor Manuel respondeu ao que lhe coube. Quantas rações por dia, quantas horas de campo, como se assegura o piso seco? A técnica tirou fotografias, apontou no bloco. Eu mostrei as faturas e os contatos do veterinário. O Álvaro só falava quando era preciso. E este relato de cavalos na sala? Perguntou a técnica ao olhar para mim. Aconteceu num sábado, por decisão minha, com os animais mansos, por menos de 1 hora, com supervisão. Não se repetiu. Por quê? Porque precisava de deixar claro que a casa não é um hotel. Ela não reagiu. Anotou. Não vi sinais de maus tratos ou risco estrutural. Vou registrar que está tudo em conformidade. Obrigada, disse. Há só uma recomendação: reforçar a sinalização do portão grande para evitar entradas não autorizadas. Tratamos disso hoje. Saíram às 10h51. Ficou a pasta do Álvaro fechada, o senhor Manuel com as mãos na cinta, a Rosa com um pano pendurado e eu com um nó na garganta que não era medo, era cansaço. O Duarte encostou o cabo da vassoura ao muro. Posso tratar da placa ainda de manhã. Trata. Escreve propriedade privada, entrada sujeita da autorização. E proibido filmar por baixo? Também. Ele foi. O Álvaro sorriu. Sabes o que mais gosto nisto? Que acabou. Que ainda não acabou, mas está a correr no sítio certo. Almoçamos às pressas. À tarde, chegou uma mensagem da Inês. Posso passar 5 minutos ao fim do dia? Respondi. Podes, sem assunto pendente. Ela. Só para te dar uma coisa. Eu. Vem às 18h30. Às 18h31, ela apareceu com um envelope pardo. Sem saco, sem câmara. Entregou-mo na mão. Carta de rescisão com a agência e um pedido de desculpa escrito, para eu não gaguejar quando falo. Não precisavas. Eu precisava. Abri. Era curto e direto. Sem floreados, sem acusações. Assumo o que fiz e mudo o que posso. Assinei por baixo? Não precisava. Dobrei e entreguei-lhe de volta. Guarda contigo. E cumpre. Cumpro. Virou-se para ir, parou, olhou para o portão. A minha mãe vai dizer que eu perdi. Diz-lhe que ganhaste tempo. Não sei se ela entende. Não é preciso que entenda. Ela foi-se embora. Eu fiquei com os ruídos certos. Água a correr na mangueira, um passo na gravilha, uma cadeira a arrastar. Quando estava a fechar o portão, o telefone vibrou. Número desconhecido. Queria ouvir o seu lado da história. Desliguei. Outro número, a mesma frase. Bloqueei. Mais 2, mais 3. Fiz o que faço quando alguém bate a uma porta que não quero abrir. Deixei de ouvir. Sábado, a rotina voltou. Estufa, rega, ferramentas, lista curta. Ao fim da manhã, o senhor Manuel trouxe um problema novo, concreto. Tem andado a abrir o portão do caminho só para o deixar mal encostado. À noite, passa vento e bate. Quem? Não sei. Pode ser vizinho. Pode ser curiosidade. Então, trocamos o fecho e metemos mola. O Duarte e ele foram tratar disso. A Rosa avançou com a cozinha.
Eu sentei-me a ver os papéis que já não eram precisos e se tornaram arquivo. Arrumei-os numa caixa com um rótulo simples. Aqui não se improvisa. Às 16h05, a nova placa ficou pendurada. O Duarte deu 2 passos atrás, leu em voz alta, testou o fecho, puxou e largou. Funcionou. Mandou-me um pronto com o polegar. Eu retribuí com um ok pequeno. Às 17h12, o telefone vibrou. Álvaro. Vais querer rir? A agência mandou-me e-mail a perguntar se eu representava a Casa da Lapa. Eu. Responde que representas o silêncio. Ele. Já respondi que represento a Teresa. Eu. Melhor ainda. Fechamos o dia cedo. A noite chegou limpa. Dormi sem acordar. Domingo de manhã, encontrei no degrau uma sacola pequena sem bilhete. Dentro, 3 frascos de compota caseira e uma nota dobrada. Pela amabilidade de não nos filmar em momento nenhum. Vizinhos. Sorri. Ainda há quem entenda a tempo. Devolvi um cesto com 6 ovos e escrevi. Pela amabilidade de fechar a cancela quando passa. Teresa. Ao almoço, o Duarte apareceu com um saco de ferramentas e uma cara de quem trazia um assunto. Não esperou sobremesa. Vou vender o BMW. E depois? Compra uma carrinha usada e poupa o resto. Faz o que te dá mobilidade e paz. É isso. A decisão não me pedia opinião. A decisão era a dele sobre a própria vida. A melhor espécie de decisão. À tarde, a Inês enviou uma fotografia às mãos. Palmas marcadas, unhas sujas de terra. Uma linha. Hoje, sem filtros. Respondi com 3 palavras. Amanhã, sem pressa. Ela. Ok. Quando o sol caiu, fechei o portão com a nova placa a brilhar de recente. Fiquei a olhar para as letras como quem lê o próprio nome depois de muito tempo. Propriedade privada. Entrada sujeita à autorização. Proibido filmar. Não é poesia, é utilidade. E utilidade era tudo o que eu queria daquela casa. Voltei para dentro. O telefone tocou. Era o número da câmara. D. Teresa, boa tarde. Só para informar que vamos arquivar a participação. Obrigada. E já agora, deixo-lhe uma pergunta. Aceitaria receber uma escola local para uma visita guiada à estufa, sem filmagens, só com um professor e 10 alunos? Deixo a resposta para amanhã de manhã, disse. Primeiro falo com quem trabalha aqui. Desliguei, sentei-me. Não sorri para ninguém. Sorri para mim. Não porque venci, mas porque a casa finalmente funcionava sem eu ter de levantar a voz. E foi aí, com o telefone virado para baixo e a noite a entrar devagar, que ouvi um som diferente do lado do caminho. Não era carro. Eram passos. Passos que paravam e voltavam a andar. Levantei-me, fui até o portão, encostei o ouvido à madeira. Silêncio. Depois, um clique pequeno, metálico, do lado da tranca. Afastei o corpo devagar, sem fazer ranger a dobradiça. Voltei para trás, peguei no telefone, escrevi 3 palavras ao Sr. Manuel e ao Duarte. Portão, agora, silêncio. O passo voltou a soar, mais perto, e uma sombra alongou-se no rés da cancela. O clique na tranca repetiu-se. Não era vento. Era a mão certa no sítio errado, a hora errada. Segurei o telefone com os 3 nomes já escritos. Portão, agora, silêncio. Enviei ao senhor Manuel e ao Duarte. Apaguei a luz do alpendre, fiquei atrás da coluna e esperei que os passos denunciassem o ritmo de quem sabe ou de quem tenta. O metal bateu de leve outra vez, como se alguém testasse a folga da lingueta. O senhor Manuel chegou primeiro, sem ruído, chave inglesa no bolso e uma lanterna pequena na mão fechada. O Duarte veio da casa de máquinas, com a respiração controlada, sem correrias. Apontei para a cancela. Ele fez que sim. Não abrimos. Não acendemos nada. Quem está do lado de fora que fale primeiro. Boa noite, disse eu, junto à madeira, sem mostrar rosto. Quem é? Silêncio.
O bater dos sapatos no pó moveu-se um palmo para trás. Um estalo seco, como plástico a tocar metal. O Sr. Manuel inclinou a cabeça e sussurrou. Abraçadeira. Sabia o som de quem tenta aprender coisas. Se precisa de ajuda, diga, insisti. Se está a tentar entrar, desista. Uma luz branca varreu a frincha do portão, rápida de cima para baixo. Não era lanterna, era flash de câmara. O Duarte encostou o ombro à madeira, pronto para segurar, e falou sem raiva. Identifique-se e largue o que tem na mão. A luz abriu outra vez, um rebatedor improvisado a tentar atravessar a ranhura. O Sr. Manuel tocou-me no braço e apontou para a lateral. Fizemos um sinal. Ele contornou pelos sobreiros de fora, passo de caça, para ganhar ângulo. 30 segundos depois, ouvi o seu assobio curto. Havia alguém, sozinho, com mochila às costas. — Está aí dentro, senhora Teresa? Perguntou uma voz de homem, 30 e muitos, não de vizinho. Sou jornalista, só queria imagens de contexto. Contexto é o caminho público, respondi. Da cancela para dentro é privado. Não quero problemas, só 5 minutos. 5 minutos dão cadeia se for preciso, disse o Duarte, mais frio. Circule. O homem deu 2 passos para trás. O Sr. Manuel acendeu a lanterna um golpe, só para a chapa da matrícula do carro que esperava com mínimos acesos no caminho. O flash voltou a abrir, agora virado para dentro. À sorte! E fechou logo. Cheirou a medo. Vou ligar para a GNR, disse eu, sem elevar. E vou registrar a matrícula. O jornalista deu meia volta. O carro, a 20 metros, tossiu, engatou marcha, levantou um fio de pó e desapareceu. Ficou no chão, junto à tranca, uma abraçadeira de nylon e um cunho de madeira pequena, feito para travar portas. Sabia o que procurava, disse o Sr. Manuel a apanhar os restos. Sabia pouco, corrigi. Se soubesse, nem vinha. Entramos. O Duarte passou a corrente extra, baixou a tranca, testou 2 vezes. Ficamos a ouvir o silêncio depois do motor. Não voltaram. Amanhã reforço isto, disse o Duarte. Mola nova, para a cancela não ficar a meio. E eu troco o parafuso que cede, acrescentou o Sr. Manuel. Eu avisarei os vizinhos pela manhã. Fechei. Dormimos aos pedaços. A noite que traz passos deixa restos na cabeça. De manhã, a luz mostrou o que a noite esconde. Marcas de sola junto ao portão, a rodagem de pneus em zigue-zague e o plástico partido da abraçadeira. Tirei 2 fotografias e enviei para o Álvaro. Faz participação simples, respondeu. Sem drama, só registro. Passei pela junta, deixei indicação na secretária. Tentativa de intrusão nocturna, matrícula parcial, XZ, carro escuro. A funcionária apontou, agradeceu, disse que já tinham ouvido falar da história dos cavalos. Respondi com um bom dia, curto. Não vim a votos. Vim dizer que presto contas onde devo e a quem deve. O Duarte apareceu com uma mola nova e 2 fechos. O Sr. Manuel chegou com uma barra de ferro para travar a folga. Trabalharam os 2, cada um no seu. Eu escrevi um folheto para os vizinhos, só com o essencial. Portão com mola. Tranca reforçada. Por favor, fechar sempre. Fui deixar 3 cópias às casas mais próximas. Voltando, encontrei a Rosa de mangas erguidas, a preparar a cozinha para a tarde. Chegam os miúdos amanhã, avisou. O professor quer ver a estufa. Regras? Perguntei. As mesmas de sempre, sem filmar, sem tocar sem pedir, sem se separar do grupo. À tarde, a Inês apareceu com um caderno pautado e um saco pequeno. Cumpriu o combinado. 2 horas, sem câmara, sem figuração. A Rosa mandou-a para a pia lavar folhas, para o fogão controlar lume. Eu deixei-as. O telefone tocou. O número do jornalista da véspera.
agora com nome e fotografia num aplicativo de mensagens. Não atendas, disse o Duarte a ver o ecrã. Não atendo, respondi. Mas respondo uma vez. Escrevi. Para contactos sobre assuntos privados, não comento. Para assuntos públicos, Câmara Municipal, acta da vistoria, cumprimentos. Foi o suficiente para silenciar aquela ponta. Pelo menos, por agora. No fim da tarde, a Inês aproximou-se com o caderno. Mostrou-me uma lista simples. Horários de limpeza, tarefas de cozinha, manutenção base, sem florear. Isto é para mim, disse. Não é para publicar. Então serve, respondi. Na manhã seguinte, às 9, a escola chegou. Um professor, 10 alunos, sorrisos contidos, curiosidade que fala alto, um telemóvel a querer filmar e a mão do professor a travar com um "não aqui". Mostrei a estufa, o senhor Manuel explicou o gotejo, a Rosa falou de horários. As respostas foram curtas. Os miúdos mexeram na terra com respeito. Fizeram 2 perguntas que importavam. Quem é que decide quando se vem? E quanto tempo demora a fazer isto parecer fácil? A primeira respondeu-se com uma palavra: dona da casa. A segunda, com um número honesto: sempre. Quando o grupo saiu, o professor agradeceu e perguntou se podia voltar no mês seguinte. Disse que sim, com as mesmas condições. Tiraram uma fotografia do lado de fora, no caminho público, sem rostos de criança para rede nenhuma. Fechamos o portão. A casa respirou outra vez sozinha. À tarde, a campainha do portão grande tocou e ficou muda. Ninguém. Vento? Não. Fui verificar. No ar, o som fino de hélices. Levantei os olhos. Um drone, pequeno, pairava sobre a oliveira. Não era do vizinho. Não era de ninguém que pedisse licença. Duarte, chamei, sem levantar a voz. Olha, ele saiu, viu, não fez gestos bruscos. Filma pela sombra, disse. Quer pegar o interior? Não há regra de ouro fácil para isto, mas há bom senso. Peguei no telefone, filmei meia dúzia de segundos do céu com o drone e as árvores e enviei ao Álvaro. Não toquem, guardem o vídeo. Chamem a GNR, devolveu. Liguei. A patrulha respondeu que passava na zona dentro de 20 minutos. O drone fez um círculo, hesitou, subiu, desapareceu na direção da estrada. Guardei o vídeo. Quando a GNR chegou, mostramos o que tínhamos: hora, trajetória, som. Os agentes apontaram num bloco e disseram o que eu já imaginava. Se voltar, chamem. Se identificarem operador, queixa. Bastou a presença deles para deixar o ar mais fresco. Achas que é a agência? Perguntou o Duarte. Acho que é alguém que não sabe onde acaba o direito de curiosidade, respondi. Combinamos um aviso adicional. Placa pequena junto ao portão. Proibido sobrevoo a baixa altitude sem autorização. Não muda a lei, mas educa quem não quer ler lei nenhuma. O senhor Manuel prometeu pendurá-la até ao fim do dia. 3 dias sem ruídos. Na quinta, o correio trouxe uma carta com timbre de escritório. Endereço correto, linguagem torta. Intimação para retração pública sob pena de procedimento por difamação e danos morais. Assinava o mesmo advogado que já tinha aparecido no portão. Li uma vez. Voltei a ler. Não me assustou. Irritou-me a soberba das palavras sem pé. Enviei cópia ao Álvaro. A resposta voltou em 5 linhas. Sem base. Resposta curta. Não houve publicação com identificação nem difamação. Tudo privado, confirmado pela vistoria. Assino e envio. Assinou, enviou e CC ao remetente. Ficou registrado. A Inês soube da carta numa mensagem curta. Respondeu em 3 pontos. 1. Não pedi. 2. Não aprovo. 3. Resolvo com a minha mãe. Eu não acrescentei moral. O Duarte ligou nessa noite. Vou falar com ela, sem rede. Faz como entenderes. Não quero que isto te toque. Não me toca. Não entra. Não entrou.
No dia seguinte, as mensagens pararam. Não houve mais envelopes com prazos. Sábado, às 8h30, chegou o aviso dos vizinhos. 2 carrinhas estranhas no caminho de terra viraram na encruzilhada. A Rosa dobrou guardanapos como se dobrasse vento. O senhor Manuel saiu de bicicleta e voltou com notícia. 4 pessoas junto à fonte, a apontar para cá e a falar alto. Agência? Pareciam mais grupo de conteúdo. Microfone e um tripé pequeno. Desta vez não esperei. Vesti o casaco, peguei na pasta com a acta da vistoria, chamei o Duarte. Vamos nós. Sem gritos, disse ele. Sempre. Na fonte, os 4 já tinham montado a encenação. Uma rapariga a ensaiar frases, um tipo com microfone, outro com telemóvel na vertical e o condutor a olhar para o relógio. Bom dia, disse eu, Clara. Esse microfone fica a apontar para longe de minha casa. E a senhora é... Atropelou do telemóvel. Proprietária do que está do lado de lá do portão. Estamos no público, retorquiu o condutor. E vão continuar no público, respondi. Sem apontar para a minha propriedade. E sem inventar factos. O Duarte ficou um passo atrás, braços soltos, corpo quieto. Mostrei a pasta com a vistoria, não para o vídeo, para os olhos das pessoas. O rapaz do microfone leu a primeira linha, viu o carimbo, pigarreou. A rapariga baixou o tom. Aquilo desarmou o teatro. O caso não existe, disse eu. O que houve está registrado e arrumado. Os nossos seguidores querem saber, tentou o do telemóvel. Os vossos seguidores querem ver. Ver não é saber. Podemos pelo menos captar imagens de contexto? Podem captar a vossa cara a pedir autorização e a minha a recusar. O condutor percebeu que não ia haver material. Fez um gesto com a cabeça. Recolheram o tripé. O microfone desceu. A rapariga murmurou um desculpe o incômodo, sincero o suficiente. Foram-se embora. Era isto, disse o Duarte enquanto os via partir. Falar com quem decide, sem dar palco. Era isto. Voltamos pela estrada de terra devagar, a olhar para o pó com olhos de dono, não de polícia. Em casa, a Rosa tinha a água a ferver e o pão fatiado. Sentamo-nos. O telefone vibrou. Álvaro. Passei pela fonte. Vi-os. Já estão a editar o nada. Ri sozinho. À tarde, um envelope pardo sem remetente veio com um estafeta distraído. Assinei, abri, vi um pendrive e uma folha. Proposta de conteúdo colaborativo. Visionamento prévio incluído. Devolvi ao estafeta. Leve de volta, o remetente que venha buscar. Não tem contacto, respondeu. Então vai para o lixo. O Duarte pegou no pendrive com um guardanapo, partiu-o em 2 com um alicate e mandou para a caixa de metal dos resíduos. Não dramatizou. Fez. Se não abrimos a porta, não abrimos ficheiros, disse. Exato. No final do dia, os vizinhos passaram para deixar 2 courgettes. Agradeci com tomilho e ovos. Sinais simples de que a rua se mantém rua e a casa se mantém casa. Domingo trouxe outra visita que não estava no plano. A mãe da Inês, sozinha, sem mala, sem advogado. Toquei no portão interior, abri um palmo. Ela ficou do lado de fora. Vim só dizer 2 coisas, diz. Não vou mais para a tua cancela. Agradeço. E não vou falar de ti nas redes. Agradeço também. Mas não gostas de mim. Não é condição. Então, fico por aqui. Virou costas. Foi-se embora. Fechei a tranca com um alívio que não era vitória. Era manutenção. Segunda, de manhã, telefone da Câmara. Queriam fechar a proposta da escola para a visita mensal, com termo de responsabilidade. Aceitei com uma condição clara. Sem filmar, sem directos, sem geolocalização pública. A técnica disse, claro. Fiquei com o e-mail em arquivo. À tarde, o Duarte apareceu com uma mala pequena.
Trago coisas para ficar uns dias no Álvaro. A mala vai para o anexo até ele chegar, avisei. Eu sei. E os teus planos? Tenho entrevista noutra empresa. Mais pequena, menos barulho. Boa. Ele não pediu opinião. Eu não dei. O caminho dele é dele. A casa é minha. Quando a luz já baixava, o som voltou. Hélices. Agora, 2 drones, um mais alto, outro a baixa altitude. O Sr. Manuel apareceu de boné posto, sem pressa. Tem operador perto. Vês? Ouço, pela estrada do poente. O Duarte levantou o braço, apontou com o dedo, pediu calma. Peguei no telefone, filmei 3 segundos suficientes para identificar os modelos. Liguei a GNR. O agente de serviço perguntou se os drones estavam a sobrevoar pessoas. Respondi que não, mas estavam a recolher imagens para dentro. Equipa a caminho, disse. 5 minutos. Os drones subiram como se tivessem escutado a frase. Um caiu para trás da oliveira, o outro foi para cima da estrada. O carro azul escuro entrou na curva da cancela e parou. 2 agentes saíram, olharam para o céu, para a placa nova, para nós. Vimos 2 aparelhos. Também, disse eu, a mostrar o vídeo. Vamos tentar identificar o operador por aqui. Agradeço. Ficaram 15 minutos. Não voltaram drones. O agente tomou nota de novo. Ao sair, disse uma coisa que valeu o dia. Sabe, dona Teresa, o que dá trabalho não é a sua placa. É as pessoas lerem. Continue. Continuei. 3 dias de paz. A 4ª, o Álvaro escreveu. A carta do advogado morreu. Nem resposta deram a nossa. Sorri e enviei-lhe uma fotografia de tomates pequenos na estufa. Ele respondeu com um emoji sem idade. 5ª, às 6, a Inês mandou uma mensagem curta. Posso passar amanhã, 1 hora, falar com a Rosa? Respondi. Podes, marca com ela. Marcou. Apareceu na 6ª, ficou 1 hora, saiu sem ruídos. A porta disse-me. Quando se para de apontar o telefone, sobram as mãos. As mãos é que fazem. Percebi. No sábado, a escola voltou. Mesmas regras, mesmo professor, miúdos diferentes. Um tentou filmar. O professor travou. O miúdo baixou. A casa manteve o tamanho. Domingo, final da tarde, eu fechava o portão quando reparei num envelope colado por dentro da caixa do correio, como se alguém o tivesse enfiado pela frincha. Abri. Dentro, uma mensagem impressa sem assinatura. Se não queres partilhar a tua casa, nós partilhamos por ti. E um QR Code. Mostrei ao Duarte. Ele apontou o telefone para o código. Nem penses, disse. Vou abrir numa sandbox do Álvaro, respondeu. Não no meu. Mandamos a imagem do QR ao Álvaro. Ele abriu num computador morto, isolado, no escritório. É só um link para um vídeo editado, disse, 5 minutos depois. A Senhora dos Cavalos. Imagens roubadas de fora, comentários em off, 2 mentiras. Publicaram? Publicaram num canal de ruído. Querem reação. Não a terão, respondi. Amanhã mando só um e-mail curto à plataforma, a indicar uso indevido de imagem da propriedade. E a agência? Perguntou o Duarte. Ou ignoramos e morre, ou respondemos e cresce. Ignoramos e tratamos de quem passa o portão. Na segunda, enviei à plataforma um formulário seco. Imagens captadas a partir de tentativa de intrusão e de sobrevoo não autorizado. Localização privada. Retirar. Recebi o automático. Vamos avaliar. Não esperei. Fui à estufa ver o depósito. O Sr. Manuel mexia no boião de sementes. A Rosa testava o fogão. O mundo real continuava a conto próprio, alheio a QR Codes. A 4ª, a plataforma removeu o vídeo. Um e-mail frio. Removido por violação de privacidade. Guardei no meu arquivo. Aqui não se improvisa. À noite, uma mensagem da mãe da Inês. Eu não fui. Respondi. Acredito. Mantemos a distância. Ficou por ali.
Na quinta, o Duarte bateu a porta com outra decisão que era dele. Assinei com a empresa nova. E agora? Menos viagem, mais tempo. Posso vir às quartas à tarde. Combinado com o Sr. Manuel. Já falei com ele. Rimos sem som. A vida dava sinais de normalidade. Era isso que eu queria. Normalidade com regras. No domingo, a lua acendeu cedo e eu estava na varanda quando ouvi outra vez passos no caminho. Desta vez não vieram à cancela. Pararam antes, houve sussurros, um estalar de galho e depois silêncio. O telefone vibrou na mesa. Uma mensagem do Álvaro. Amanhã, 9 horas, dá-te jeito? Preciso de te entregar uma coisa em mão. Respondi. Dá. Segundo às 9, o Álvaro chegou com uma pasta fina. Tirou um papel do lado de dentro e pousou na mesa. Isto é a última volta que esta história pode dar, se alguém quiser barulho. Olhei. Um rascunho de providência cautelar mal escrita, com pedidos absurdos de impedir comportamentos intimidatórios. Estão a testar frase para ver se te assusta, disse. Não assusta. Se vier, recebemos e respondemos, e pedimos condenação por litigância de má-fé. Dobrei o papel e guardei. O telefone do Álvaro tocou. Ele atendeu, ouviu, disse, sim, passo por aí depois. Desligou. Mais? Perguntei. Sim, um rumor novo na cidade, que tu cedes a casa para retiros de silêncio de luxo. Não cedo. Eu sei. Respondes? Não. O silêncio não se defende com publicidade. Ele sorriu. Era o que eu queria ouvir. Ao fim da tarde, o Sr. Manuel veio com uma notícia que cheirava a final de acto. O ferreiro trouxe a peça para a cancela, disse, a erguer um gancho pesado, feito à medida. Com isto, o portão não mexe 1 milímetro sem chave. Instalamos os 3. O Duarte aparafusou. O Sr. Manuel alinhou. Eu testei. A cancela fechou com um som novo, compacto, de coisa que está onde deve. Fiquei com a mão na madeira mais um segundo do que o necessário. Às vezes, a diferença entre barulho e paz é apenas um gancho de ferro no sítio certo. A noite caiu. Fui escrever no bloco uma linha que me servisse de farol para a parte seguinte. Não é vencer ninguém, é manter a casa a funcionar. Fechei. Apaguei a luz. E então, já com a casa calada, o telefone brilhou na mesa. Um número privado, uma gravação automática. Aqui fala da Secretaria do Tribunal Judicial de Évora. Favor atender amanhã às 11 horas para confirmação de entrega. O recado acabou. Não disse mais. Fiquei a olhar para o ecrã apagado, ouvi a mola nova da cancela descansar e percebi que a história ia entrar noutro tipo de sala. Às 11h do dia seguinte, o telefone do tribunal tocou outra vez. Não era ameaça. Era confirmação de uma carta que alguém queria pôr entre mim e a minha porta. A funcionária falou com correção. É para validar morada e disponibilidade para a recepção. Disse sim à morada, sim à disponibilidade. Pedi hora. Hoje, entre as 15 horas e as 17 horas. Agradeci, desliguei e enviei uma mensagem ao Álvaro. Vai chegar papel. Venho contigo. Ele devolveu. Passo às 14h30. Até lá, a casa seguiu a rotina. O Sr. Manuel alinhou tubos na estufa, a Rosa adiantou o jantar de quem ficasse, o Duarte aparafusou o segundo fecho da cancela. Ninguém dramatizou. Às 14h28 ouvi o motor do Álvaro. Entrou com um "Vamos lá!". Sentei-me à mesa, as mãos abertas, nada de discursos antes do papel chegar. O estafeta da secretaria apareceu às 15h12. Assinei, recebi o envelope e só o abri quando o Álvaro disse força. Dentro vinha a tal providência cautelar. Pedia que eu me abstivesse de ofensas públicas e de impedir a autora de aceder à residência do seu familiar para visitas de caráter familiar. Assinava o mesmo advogado que um dia pôs a pasta na cancela. No texto, 2 coisas certas: o meu nome e a morada.
e demasiado vento à volta. Querem fazer de direito de visita licença geral de entrada, resumiu o Álvaro. E tentam colar difamação onde não houve publicação tua com o nome de ninguém. O que se faz agora? Respondemos hoje, com os factos, e pedimos indeferimento liminar. Se houver audiência, vamos, e pedimos também multa por litigância de má-fé se insistirem. Assenti. Chamei o Duarte. Li-lhe os pontos que interessavam. Não toca em guarda partilhada, não fala de menores, tenta furar a cancela por via do tribunal. Ele respirou e disse a frase que eu precisava de ouvir. Eu levo a Inês e digo o que há para dizer. Voltamos cada um ao seu. O Álvaro ficou 2 horas no meu alpendre a escrever. Eu andei pela casa a recolher papéis, acta da vistoria da Câmara, a fotografia da placa nova, os prints das mensagens em que recusei filmagens e ativações. Às 18h05 enviei tudo por e-mail. Às 18h22, o Álvaro respondeu com a minuta pronta. No fim, a minha assinatura e a dele. Na manhã seguinte, a secretaria marcou a tentativa de conciliação para quinta-feira, 10h, no Tribunal Judicial de Évora. Presença facultativa da requerida. Lia-se. Não era obrigatório eu ir. Fui. A casa fica de pé quando o dono aparece nas salas certas. Chegamos cedo, eu e o Álvaro. O edifício parecia o que é: sítio para resolver conflito com horário. À porta da sala, o advogado da outra parte falou primeiro. Espero que possamos evitar atritos. Evitamos se pararem de confundir família com livre trânsito, disse o Álvaro. A porta abriu. Um juiz auxiliar e uma escrivã. Sem plateias. O magistrado pediu que resumíssemos. O Álvaro foi seco. Não há difamação. Há uma proprietária que recusou gravações e entradas sem convite. Houve vistoria municipal que nada encontrou de irregular. A autora confunde visita com posse. Não há urgência, não há perigo, não há direito. A escrivã anotou. Veio a vez da outra parte. A autora não apareceu. Em vez dela, entrou a Inês, com uma frase breve. Não subscrevo este pedido e não autorizei o que foi feito em meu nome. O juiz olhou-lhe nos olhos, perguntou se queria juntar declaração. Quis. Escreveu à mão meia página. Respeito às regras da casa da Dém Teresa. Não pedi providência nenhuma. Entregou. Quer dizer mais alguma coisa, Dém Teresa? Perguntou o juiz. Só isto. A minha porta fecha-se quando tem de fechar. E abre-se quando convido. É uma casa, não um palco. Não acrescentei mais. O juiz encerrou a tentativa de conciliação sem acordo, ouviu as 2 posições e, ali mesmo, anunciou que não via fundamento para deferir o pedido tal como formulado. Decisão por despacho em breve, disse. Saí da sala sem vitória de troféu. Saí com a casa intacta. No corredor, a Inês aproximou-se. Eu trato da minha mãe. Tratas de ti, corrigi. A tua mãe trata dela. Eu sei. No café, em frente ao tribunal, o Álvaro pagou e resumiu a manhã com 2 linhas. A parte boa do sistema é que tem portas. Entra quem precisa, não quem grita. E a parte má? Perguntei. É lenta. Mas chegamos. Voltamos cada um ao trabalho. À meio da tarde, o despacho saiu. Indeferimento. As palavras cabiam numa página e valiam mais do que muitas conversas. Enviei cópia ao Duarte. Ele devolveu um obrigado sem sinais, seguido de vou ajudar o Sr. Manuel às 17h30. Era a resposta certa. A vida regressou ao que queria. Tarefas com nome, horas que passam a fazer. O Sr. Manuel colheu os primeiros tomates bons. A Rosa inventou uma sopa que resolvia o jantar. O Duarte pôs o aviso de visita da escola ao lado da nova placa do portão. Eu tratei de marcar a próxima manutenção da bomba. As notícias deixaram de tocar a porta. O jornalista que tentava likes trocou de assunto.
A agência passou a mandar e-mails para outra gente. A mãe da Inês ficou onde disse que ficaria, do lado de lá da cancela. No sábado seguinte, a escola voltou. O mesmo professor, grupo novo. Antes de abrir o portão interior, fiz a pergunta que passou a ser regra. Quem manda aqui? Uma mão pequena levantou-se e errou. A Câmara Municipal? Outra acertou. A dona da casa. Entraram, aprenderam, saíram. A fotografia ficou outra vez do lado público. A casa manteve-se casa. Depois do almoço, o Duarte apareceu com uma caixa pequena. O que é isso? Perguntei. Um router 4G para o anexo, só para a logística. Não é para a sala, não é para a varanda. Tirou-o da caixa, mostrou o interruptor. Está aqui, isolado. Se precisares um dia de uma ligação para assunto concreto, liga. O resto fica desligado. Quem paga? Eu. Não discuti. Escrevi numa fita e colei no aparelho. Liga-se por motivo. Desliga-se por regra. À tarde, a Inês enviou mensagem. Posso passar amanhã 1 hora com a Rosa, sem mexer em nada? Respondi. Marca com ela. Marcou. Chegou no dia combinado com as mãos vazias e saiu com as mãos usadas. Disse à porta. Isto muda o algoritmo de cabeça. Não avaliei. Não era o meu algoritmo. Na segunda-feira, os vizinhos do fundo ligaram a agradecer o aviso da escola e a perguntar se podiam deixar, de vez em quando, as crianças a ver os tomates pela rede. Respondi que sim, desde que avisassem e não houvesse telemóveis em punho. Riram-se. Aqui não há dessas modernices. A conversa ficou arrumada. Quarta, ao fim do dia, enquanto fechava a cancela com o gancho novo, o telefone vibrou com um número de Évora. Era a escrivã do tribunal. Só para informar que a providência foi arquivada. Custas pela autora. Obrigada. E parabéns pela paciência. Não é paciência, é manutenção. Desliguei, enviei o print ao Álvaro. Ele respondeu com um feito. O Duarte ligou minutos depois. Posso trazer amanhã as ferramentas de carpintaria? Quero fazer uma prateleira no anexo. Podes, mas primeiro combinamos a altura e o que entra lá. Combinamos. À noite, sentei-me na varanda e escrevi 3 linhas no bloco pequeno. Não eram regras, eram constatações, para não esquecer quando a memória adoça. Portas fecham conflito que conversa não fecha. O não é uma ferramenta de trabalho. Quem aprende a entrar, aprende a ficar. Dobrei a folha e guardei. No fim de semana, veio a chuva fina de fim de verão. A terra bebeu devagar. A estufa cheirou a coisa limpa. A Rosa apareceu com um saco de farinha para fazer pão no domingo. O senhor Manuel disse, depois da chuva, a mola range menos. O Duarte chegou com as tábuas para a prateleira e, antes de pegar na serra, deixou no meu aparador um envelope. Não abras agora. É só uma coisa para colocar a zeros? Coloco quando? Quando achares. Abri mais tarde. Dentro havia um papel de banco com um pagamento a favor da Rosa e do senhor Manuel. Parte do dinheiro que eu insistia em dar e ele insistia em não deixar por minha conta. Junto, uma nota. Isto não é culpa, é conta. Obrigado. Não respondi por escrito. No jantar só disse, chegou uma coisa vossa. Eles entenderam. No domingo, a Inês trouxe uma caixa pequena com etiquetas em branco. Pediu a Rosa para lhe ensinar a marcar frascos com datas e conteúdo. Ficaram meia hora a treinar letras direitas. No final, a Inês colou uma etiqueta num frasco de compota e escreveu feito sem rede. A Rosa abanou a cabeça, meio sorriso, e disse, é assim que dura. À tarde, o telefone tocou com um número desconhecido. Era uma voz jovem, de um site qualquer a pedir, só uma frase sobre como é viver longe da cidade. Respondi como respondo agora, quando não há conversa a ter, sem comentários. O miúdo insistiu. Desliguei. Não me ficou nada agarrado.
Segunda-feira, a escola enviou um e-mail a pedir autorização para um desenho das crianças com a estufa ao fundo, para um mural na sala. Autorizamos, com a condição de não haver geolocalização nem referência à herdade. O professor respondeu com um claro. Dias depois, chegou a fotografia do mural. Um retângulo verde, linhas castanhas, 3 sementes grandes e, por cima, em letras tortas, a palavra cresce. Guardei. Essa palavra ali fazia sentido. Não precisava de vídeo. No fim dessa semana, batiam a cancela 3 pessoas que eu nunca tinha visto, com bonés de uma empresa de turismo rural. Parceria, disseram. Não fazemos, respondi. Podemos enviar proposta por e-mail? Não vale a pena, fechei. Não discuti mais. O Duarte assistiu de lado, sem se meter, e depois disse: Hoje disseste não em 4 sílabas. Ri. Digo em 2 quando é preciso. A meio do mês, o Álvaro veio jantar e trouxe as sementes novas que me tinha prometido. Antes do café, comentou: Tens noção de que fechaste uma história no mundo físico sem a abrir no digital? Abri e fechei a cancela. Foi isso. Não transformamos isso em lição. Despachamos a loiça, cada um para o seu. No último sábado desta parte da minha vida, acordei antes do sol e fui até o portão. A peça do ferreiro continuava justa, a mola obediente, a placa limpa. O caminho estava sem marcas recentes. O telefone ficou em casa. O barulho que ouvi foi o que escolhi. Pássaros a acordar, água a começar na mangueira, passos de alguém da casa. O Duarte a atravessar o pátio para a estufa. Ele veio com a serra na mão. Faço a prateleira agora? Faz. Mede 2 vezes. Corta uma. Já aprendi. Trabalhou sem conversa. O senhor Manuel apareceu para segurar a ponta. A Rosa chamou para um café antes de começarmos amanhã. A Inês não veio. Tinha avisado que ficava com a irmã e que voltava no fim do mês para mais 2 horas de Rosa. Estava cumprido. Quando o relógio chegou ao meio-dia, a prateleira estava no sítio, a estufa tinha a rega ajustada, a cozinha tinha a sopa ao lume. Sentei-me no degrau do alpendre, com o bloco pequeno no colo, e escrevi as 2 últimas linhas que me faltavam. Não precisei de gritar para ter casa. Precisei de dizer não e abrir quando é sim. A história acabou onde tinha de acabar, no portão que fecha e na mesa posta para quem entra como convidado. Fechei o bloco, levantei-me e fui chamar o Sr. Manuel, a Rosa e o Duarte para almoçar. O caminho entre a varanda e a cozinha foi pequeno e inteiro, sem intrusos, sem parcerias, sem ativação. Só nós. A casa funcionava. Era isto que eu quis desde o primeiro dia em que ouvi: se não gostares, volta para Lisboa. Voltei de facto. Não para a cidade, para mim. Depois do almoço, abri o portão para deixar passar o professor que veio buscar um saco de composto para a horta da escola. Ele agradeceu, disse: até para o mês. Eu respondi: até para o mês, e fechei a cancela com o som conhecido. O gancho pousou no ferro e tudo ficou no seu lugar. À noite, antes de apagar a luz, recebi uma última mensagem da Inês. Obrigada por me deixares tentar. Escrevi: obrigada por entrares como convidada. E foi a única frase que precisei para encerrar este capítulo. Apaguei o telefone. A casa fez o resto.